devemos fazer algo para Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. A Bíblia fala a respeito de Davi, o grande salmista Davi, que foi um guerreiro, um herói nacional, um homem que lutou e venceu, guerreou várias guerras e Deus deu vitória. Está em 1 Crônicas, capítulo 28. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. Daqui a pouquinho nós vamos orar, vamos buscar mais a Deus. E Deus vai lhe abençoar. Diz assim, capítulo 28, versos 3. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 3. Diz assim: porém Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és um homem de guerra e derramou muito sangue. Deixa eu explicar isso aqui, irmãos. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele viveu o período de, alguns calcularam, 40 anos, outros dizem que foi menos e alguém fala que foi mais. Então vamos ficar na média. Dizem que ele teve uma guerra, ou não foi uma, foram várias guerras, mas que totalizaram 40 anos de guerra. Davi foi um homem de guerra. Naquela época, era a época do olho por olho, dente por dente. Ou seja, eles usavam de espada, eles usavam de armas para poder conquistar e para poder defender. Hoje, a nossa luta, ela não é mais física, ela é espiritual. As nossas armas também não são físicas, elas também são espirituais. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que a espada é a palavra de Deus e o escudo é a fé. Mas no passado eles usavam um escudo de metal e eles usavam uma espada também que matava, que cortava. Era a espada que degolavam, era a época deles. Só que o Davi, quando ele descansou da guerra, ou seja, já havia vencido todas as guerras possíveis da sua época, da sua geração, ele agora resolveu construir um templo para Deus. Porque ele disse consigo mesmo, peraí, eu moro num palácio, Davi era rei. Ele disse, eu moro num palácio, olha a minha casa, olha esse lugar, olha isso, olha aquilo. E ele começou a reparar que tudo que ele tinha era grandioso, porque ele era rei. O grande rei Davi, ele tinha um grande palácio, muitos servos e servas. Só que a arca da aliança, que era símbolo da presença de Deus, ficava dentro de uma tenda. 4 estacas aproximadamente de madeira, e por cima cortinas. As cortinas da época era como se fosse um tapete, de tão grossa que era. E aquilo era a casa de Deus. O Davi olhou para aquilo e disse, não, isso não me parece justo. Eu moro num palácio e a casa de Deus está dentro de uma tenda. Ele disse, eu vou construir um templo para Deus. E ele então pensou, planejou. Disse, eu vou colocar tal madeira, tal pedras preciosas, tal cortina. E ele foi fazendo planos. No plano de Davi, ele faria simplesmente o melhor dos melhores para Deus. Só que quando ele colocou isso diante de Deus, Deus usou o profeta e disse para ele, Davi, você não vai construir. Você pode até preparar, mas quem vai construir é seu filho. Aí você leu comigo, porque a tua mão está carregada de sangue. Davi era homem de guerra. Na guerra ele matava, na guerra ele feria, na guerra olho por olho, dente por dente. Deus disse, você não vai me edificar um templo. Isso para o Davi foi fisicamente. Foi quando, então, vamos ler daqui a pouquinho, ele preparou todas as coisas para que o seu filho Salomão construísse. Traga para os nossos dias agora. Se as tuas mãos também estiverem cheias de sangue, se nas suas mãos não forem limpas, puras, e eu não estou falando limpeza de poeira ou de sujeira, eu estou falando de limpa no sentido espiritual. Se as suas mãos não forem limpas, se o teu coração não for puro, você também jamais será capaz de construir um templo a Deus. O templo que eu me refiro não é o salão, a parede, as quatro paredes de um salão, mas é a sua vida, aonde Deus vai morar, aonde Deus vai habitar. O Davi entendeu que era necessário, então, que ele se purificasse. Você tem que se purificar. Eu devo me purificar. A Bíblia diz através do salmista, Senhor, quem entrará no teu santuário? E ele respondeu, quem tem mãos limpas, quem não é dado à vaidade e que sabe amar. Eu tenho que ter mãos limpas.
O que é as mãos limpas? Nós não podemos ser ladrões, não podemos ser assassinos. Na linguagem espiritual, não podemos falar mal dos outros, não devemos ter ódio no coração, porque se você tiver essas coisas que nos separa de Deus, é comparada às mãos sujas, cheias de sangue. Quando alguém, por exemplo, vamos dar um nome aqui comum, quando a Helena, se tem alguma Helena aqui, me perdoe, é só um exemplo. Quando a Helena diz assim, fulana de tal não presta, você está matando uma pessoa. No mundo espiritual, a sua difamação é como se você estivesse com as mãos cheias de sangue. Olha o que Jesus fala lá no livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo 20. Meu irmão, isso aqui é muito sério. Mateus 5, 20. Davi não pôde construir um templo para Deus porque as mãos estavam sujas. Será que as nossas mãos estão limpas? Será que nós estamos podendo edificar a nossa vida a Deus? Será que você está podendo edificar a sua casa, seu lar, sua família a Deus? Temos que edificar. Livro de Mateus, capítulo 5, versos 20. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Está escrito assim. Podemos ler? Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Em primeiro lugar, escribas e fariseus eram os doutores da lei. Aquelas pessoas que praticavam à risca aquilo que a lei de Moisés dizia. Na lei de Moisés, ele dizia que até a plantinha que nascia na horta, eles deveriam dizimar. Alguém fazia uma horta lá, de uma cebolinha, de um alface, de qualquer outro legumes. Eles então plantavam 10 cebolinhas, um exemplo só. Daquelas 10 se multiplicava e ia crescendo e ia crescendo. Eles cortavam parte daquilo e levavam à igreja. Eles eram rigorosos nisso. Mas Jesus está falando agora que se a nossa justiça não exceder, não for maior. De vez em quando você vê, nos dias atuais, casos de grupos religiosos que todo domingo de manhã está lá batendo na sua porta querendo te evangelizar. Não vou dar nomes aqui, mas você sabe do que eu estou falando. Está lá na sua porta. Se brincar, tem crente que olha para esse grupo e diz, vocês enchem o saco, sai daqui, sei lá mais o quê. Jesus está dizendo que a sua obra tem que ser melhor do que a deles. Eles não evangelizam todo domingo? Qual foi a última vez que você evangelizou? Se a tua obra não for melhor do que a deles, você não vai entrar no reino de Deus. Os escribas, os religiosos da época, eles davam dízimo até da plantinha que nascesse. Tem gente hoje que não é fiel a Deus. Não dá a César o que é de César e não dá a Deus o que é de Deus. Está escrito que se a tua justiça, o que é a justiça, é a capacidade de você cumprir o que a Bíblia diz, não exceder, não for maior, melhor do que a dos escribas e fariseus, você não pode ver nem entrar no reino de Deus. Na lei de Moisés, aquele que adulterasse seria apedrejado e morto. Na lei de Moisés, aquele que roubasse deveria devolver aquilo que roubou e 4 vezes mais. Lembra do Zaqueu? Quando ele chega para Jesus e disse, mestre, se eu defraudei alguém, eu vou restituir. Vai lá, quanto? Não era caridade, era a lei. O que o Zaqueu estava dizendo não era, o Zaqueu foi muito bonzinho, não. Era a lei da época. Era a lei que eles viviam, era a lei que eles praticavam. Se roubasse um carro, tinha que devolver o seu carro e mais 4. Olha que beleza. Se roubasse o teu celular, tinha que devolver o teu celular mais 4 celulares. Então era assim a lei da época. Mas Deus está dizendo que a nossa justiça tem que ser melhor. Vamos ler mais aqui? Versículo 21. Ele fala assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, quer dizer, na lei de Moisés, o quê? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Você vai ser julgado, condenado no dia do juízo final. Versículo 22, disse Jesus, eu, porém, vos digo, que qualquer que sem motivo, se encolerizar, ficar com raiva, irado, contra seu irmão, o quê? Será réu de juízo.
E qualquer que chamar o seu irmão de raca, o que é isso, pastor? Louco, insano, insensato, idiota, imbecil, são sinônimos. Qualquer que chamar de raca, o que é que ele está dizendo aí? Será réu do sinétrio. E qualquer que lhe chamar, o quê? Louco, será réu do fogo do inferno. Irmão, isso aqui é pesado. Você já deve ter visto ou ouvido quantas vezes alguém chama o outro de doido, de louco, maluco, piruta, coisa do tipo. Deus está dizendo que se você chama, pronuncia, você já será julgado por isso. Mas preste atenção agora, que Deus não está falando da palavra em si. Vamos entender todo o contexto. Vamos entender toda a história. Jesus foi procurado, disse ao religioso que a justiça dele tinha que ser maior, melhor do que a justiça da lei. Na lei, aquele que matasse seria condenado. Na graça de Deus, você não precisa nem matar. Se na sua cabeça você deseja a morte de alguém, você já vai ser condenado por isso. Você está percebendo que para ter a mão suja de sangue, espiritualmente falando, não precisa de muito? Jesus falou mais. Deixa eu continuar, você vai entender toda a história. Versículo 23. Diz o que no verso 23, pessoal? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te, primeiro com teu irmão, e depois vem, apresenta-te a tua oferta. Reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Versículo 26. Em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares até o último cetil, até o que você deve. 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério? Versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher, para cobiçar já em seu coração, complete a leitura, por favor, cometeu adultério com ela. O que é que Deus está falando para nós? Olha aqui para o pastor, irmãos. Deus está dizendo que na época da lei, quem matasse, digno de julgamento. Quem adulterasse, digno de apedrejamento. Jesus está dizendo que na nova aliança, na época em que nós vivemos, se você não precisa nem matar uma pessoa, mas você deseja que alguém morra, Deus conhece pensamentos e intenções do coração. Deus não precisa simplesmente que você execute. Não é necessário que você mate alguém para que diante de Deus você esteja mal. Você pode no seu coração desejar. Então, quando Jesus falou em chamar alguém de louco, Jesus não está falando em você usar as palavras no sentido, fulano, você é doido, fulano, você é maluco. Não, não é isso. É quando você fica com tanta raiva, com tanto ódio de alguém, com tanto ressentimento de alguém, que você deseja que alguém morra. Olha aqui para o pastor. Isso já vai sujar tuas mãos no mundo espiritual. Não é necessário você homem, você mulher, ir para a cama com alguém que não seja o teu marido ou a tua esposa, para você adulterar. A Bíblia diz que se no teu coração você o desejar ou a desejar, não é teu marido, não é tua esposa, você já cometeu adultério com aquela pessoa. O que é que Jesus está falando? Davi desejou construir um templo para Deus, mas Deus disse, você não pode. Por que não? Porque as suas mãos estão com sangue. Se as nossas mãos estiverem com sangue, estar com as mãos com sangue, é sinônimo de que estamos com a vida errada diante de Deus. Deus não vai aceitar. Deus não vai permitir. Deus não vai aceitar, preste atenção, a tua oferta. Jesus aqui na história, no contexto dos versículos 20 ao versículo 28, Jesus falou tudo sobre a intenção. Ele disse que, ainda que você não mate ninguém, mas você desejou que alguém morra, sua mão está suja de sangue. Ainda que você não adulterou, não foi para a cama com outra pessoa, que não seja teu marido, a tua esposa, você se a desejou ou vice-versa, já cometeu adultério. Jesus está dizendo que a intenção do seu coração
tem o mesmo peso do que as suas atitudes. Quer edificar, quer ser renovado, quer ter um encontro com Deus de verdade? Pastor, eu quero. Você precisa limpar as suas mãos diante de Deus. No mundo espiritual, é quem tem coração limpo, mãos limpas, coração puro, que vai entrar nos céus. Jesus diz: só os puros de coração verão a Deus. Se não limpar as suas mãos no mundo espiritual, você não poderá ver Deus. Vamos para uma história bem conhecida, que é a história de Caim. Está em Gênesis capítulo 4, versos 3. A história é conhecida. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis. Capítulo é o 4, versículo é o 3. Qual é a mensagem para nós aqui hoje? Hoje é dia de reencontro, hoje é dia para você ser cheio de Deus, mas eu estou lhe dizendo que se você, como cristão, estiver com as suas mãos sujas no mundo espiritual, se as suas mãos estiverem cheias de sangue, você está na prática do erro, do pecado, daquilo que Deus condena, você não poderá edificar a sua vida para Deus. Você vai ser um religioso que vai vir à igreja, mas a sua vida não será edificada. Quando Jesus falou em Mateus 5, 20 ao 28, Jesus diz que não preciso matar, mas se eu desejar a morte, já é o bastante. Eu não preciso ir para a cama com outra que não seja minha esposa. Se eu a desejar, já é o bastante. Eu não preciso, vamos dizer assim, fazer algo. Mas se no meu coração a minha intenção é má, eu já cometi o erro. Então o que fazer? Coloque o seu coração diante de Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Que as suas mãos sejam limpas, o seu coração seja puro. A história de Caim e Abel, mas eu vou falar de Caim. A Bíblia diz que era final de dia e ambos resolveram decidir ofertar a Deus. Caim, por ser agricultor, pegou do fruto da terra. Abel, por ser pastor de gado, de animais, de ovelhas, ele pegou do melhor da gordura. Há quem traduza, há quem diga que a oferta de Caim não tinha sangue, a oferta de Abel tinha sangue. Há quem diga também que a oferta de Caim representava uma oferta que não lhe custava nada, porque ele daria a Deus, depois nasceria outra. Já a oferta de Abel, se ele matasse um animal, não tinha como nascer outro animal, porque ele matou o animal. Nasceria por outras razões. Mas aí a Bíblia nos dá aqui um entendimento que eu quero trazer para você. Capítulo 4, versos 3, diz assim: e aconteceu que ao cabo de dias trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Lê comigo o versículo 5, igreja. Mas para Caim e para a sua oferta não o quê? Não atentou. Olha aqui para o pastor. Deus está falando para mim e para você que Deus olhou para o Caim e viu que não poderia receber aquilo que o Caim estava oferecendo. Não se trata de oferta, não se trata do tipo de oferta. A oferta de Caim era o fruto da terra. A oferta de Abel foi das ovelhas. Mas olha, pastor, não se trata da oferta, se trata de quem a pessoa é. O versículo diz, olha, versículo aí está aí na tela para vocês, ó. Lê comigo. Mas para Caim e para a sua oferta não? Preste atenção. Antes de Deus olhar para a sua oferta, Deus ele olha para você. Antes de Deus olhar para a sua oração, Deus ele quer olhar para você. Quando Jesus diz que os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se a sua adoração não é sincera, não é verdadeira, Deus não recebe. Nós lemos já Mateus 5, 21 e 22. Nós lemos aqui hoje. Se você tem algo contra o teu irmão e você preparou uma oferta para Deus, você deve pegar essa oferta, deixá-la no altar, vai se reconcilia com o teu irmão, depois Deus recebe a tua oferta. O que é que nós estamos aprendendo? Caim foi rejeitado por Deus. Consequentemente, a sua oferta foi rejeitada. Se você está sendo rejeitado por Deus, a sua oferta é rejeitada, a sua oração é rejeitada, o seu pedido é rejeitado, a sua família é rejeitada, Deus não poderá te guardar, porque você foi rejeitado por Deus. Pastor, por que Caim foi rejeitado por Deus e Abel foi aceito?
Por causa da oferta? Não. Porque Deus olhou para Abel e viu que Abel, o que ele estava fazendo era justo, era honroso, ele estava honrando a Deus. Deus olhou para Caim e viu que o Caim estava praticando era mal, era do maligno, era diabólico, e Deus não receberia. Vamos para o finalzinho da Bíblia para provar o que eu estou falando. 1 de João capítulo 3, versículo 12. 1 de João capítulo 3, lá no finalzinho da sua Bíblia. Que banquete Deus está nos dando aqui hoje, hein, irmãos? 1 de João capítulo 3. Versículo 12. Lá no finalzinho da Bíblia existe o Evangelho de João e existe as cartas de João. As cartas de João é lá próximo ao Apocalipse. Capítulo é o 3, versículo é o 12. Primeira carta de João, capítulo 3, versos 12. Podemos, irmãos? O que é que nós estamos aprendendo aqui hoje? Davi quis edificar um templo a Deus. Deus falou, você não pode. Por que não? Porque as suas mãos estão cheias de sangue. Qual é a mensagem para nós hoje? Tudo que você fizer para Deus, Deus vai rejeitar se as tuas mãos também estiverem cheias de sangue. Se você está na prática do pecado, e vimos que o pecado na época de Moisés tinha que ser praticado. Na época de Jesus, bastava você desejar o mal de alguém, já era pecado. Bastava você pensar na morte de alguém, desejar que alguém morresse, já seria como se você tivesse matado. Bastava você desejar se deitar com alguém, já seria como se você tivesse deitado com aquele alguém. Sério isso. Caim ofereceu a Deus uma oferta e foi rejeitado. Disse e repito, não se trata de oferta, porque outros na história bíblica ofereceram o fruto da terra, ofereceram frutas, ofereceram o fruto da terra, e Deus recebeu e os abençoou. Só que o fruto da terra de Caim não foi aceito. Por que não? Não se tratava do valor da sua oferta, mas se tratava de quem era Caim, como estava Caim, como Caim estava diante de Deus. E como é que Caim estava, pastor? Vamos ler o que a Bíblia fala? Capítulo 3, versos 12. Diz o quê? Não como Caim. Como é que ele era, segundo a Bíblia? Que era Era quem? Para aqui um pouquinho. Para aí, eu já vou ler o final. Por que que Deus rejeitou a oferta de Caim? Aí está escrito que Caim era do maligno. Você está percebendo por que que Deus proibiu Davi de edificar um templo? Porque as mãos de Davi estavam com sangue. Por que que Deus está rejeitando, ou por que que Deus não recebe o seu louvor, a sua oração, a sua oferta, o seu sacrifício, o seu jejum e tanta coisa que você faz para Deus te abençoar, e Deus não te abençoa, e a sua história não muda, e Deus não te honra, e nada de bom acontece? Será que também não está lhe faltando isso? Será que também não está faltando você ter esse entendimento? Será que também não está faltando a você olha aqui, pastor, esse entendimento de que se as suas mãos estiverem com sangue, ou se você for do maligno, Deus não te recebe? Deus não aceita? Pastor, mas se eu sou do maligno, Jesus disse, vinde como você está, diz a Bíblia. Mas quando você vier, deixa Deus mudar a sua vida. Deixa Deus consertar você. Não importa se você é todo perfeitinho ou se você é todo defeituoso. Deixa Deus mudar a sua vida. Deixa Deus endireitar a sua vida. Deixa Deus consertar você. Deixa Deus moldar o seu caráter, a sua personalidade, o seu perfil. Deixa Deus mudar. Porque se você vem para Jesus e não deixa Deus mudar a sua vida, Deus não recebe a tua oferta, a tua louvor, tua oração, teu pedido, teu sacrifício, teu jejum. Ou seja, nada do que você fizer vai agradar a Deus. Nada do que você fizer vai chamar a atenção de Deus. Nada do que você fizer trará resultado na sua vida. O que é que nós temos que fazer? Nos examinarmos. Caim era do maligno. Vamos ler mais? Não como Caim, que era do maligno,
e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Por quê, pessoal? Porque as suas obras eram más. E as obras de seu irmão, que foi Abel, eram justas. Então está explicado. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? Porque as obras de Abel eram justas e as obras de Caim eram más, eram do maligno, era diabólica. O que é que nós estamos aprendendo? Por mais bem intencionado que você esteja, por mais esforçado que você seja, se você não colocar sua vida diante de Deus, Deus não receberá seu louvor, sua oração, sua oferta, seu sacrifício e etc. Tudo que você fizer, Deus não recebe. Você está fazendo para homem, você está fazendo por fazer, Deus não recebe. E quem tem recompensa para lhe dar não é o pastor da igreja, pessoal. Eu nunca vou poder recompensar qualquer coisa que você faça. A nossa recompensa vem de quem? Vem de Deus. Então, se aquilo que eu estou fazendo não está agradando a Deus, eu não terei a recompensa de Deus. Você não vai ter a recompensa de Deus, porque as suas mãos estão sujas de sangue. Já expliquei que mão suja de sangue é sinônimo de pessoas que aquilo que está fazendo, Deus condena. As suas mãos estão sujas de sangue. Se as tuas obras forem do maligno, a tua mão está cheia de sangue, Deus não vai receber. Então, o que é que eu devo fazer hoje? Eu tenho que ser justo. Eu tenho que limpar o meu coração. Eu tenho que pedir a Deus: Deus, perdoa os meus pecados, me purifica das minhas iniquidades, me santifica. E Deus vai nos abençoar. Só para encerrar a história, vai para Provérbios. Para terminarmos aqui, no próximo culto eu continuo. Capítulo 21, versos 27. Provérbios, capítulo 21. Livro de Provérbios, capítulo 21. E eu fecho aqui a mensagem deste culto. Depois, se você puder, nos acompanhe pela rádio. Você vai ouvir a continuação da mensagem no culto das 9, depois no culto das 2, depois no culto das 4, depois no culto das 6 e por último na live, 8 horas da noite. Provérbios capítulo 21, versículo 27. 21, 27. Provérbios é no meio da Bíblia, depois de Salmos vem Provérbios. Enquanto você está abrindo aí, vou esperar todo mundo encontrar, que eu vou encerrar aqui. Deixa eu resumir o que nós vimos aqui hoje. Abriu, olha para o pastor, só abre e deixa aberto. É Provérbios 21, 27. Davi, homem de Deus, quis edificar um templo para Deus. Deus disse: você não vai fazer isso. Por que, Deus? Porque as tuas mãos estão cheias de sangue. Qual é a lição para nós? Se as minhas mãos, se as nossas mãos estiverem cheias de sangue, Deus não receberá coisa alguma que nós fizemos para Ele. Expliquei que mão cheia de sangue é sinônimo de uma vida errada, de pessoas que estão na prática ou na intenção. Na lei de Moisés, a prática era condenável. Na lei de Jesus Cristo, a intenção também é condenável. Você não precisa deitar, basta você desejar. Você não precisa matar, basta você querer que alguém morra. Está dando para entender o quanto é sério isso? Se você está com as suas mãos sujas, Deus não recebe a tua oferta, teu louvor, tua oração, teu sacrifício, teu jejum, teu pedido, etc. E tudo que você imaginar. Caim foi rejeitado por Deus, a sua oferta foi rejeitada. Expliquei que não se tratava do tipo da oferta, porque o fruto da terra, se você ler outras referências bíblicas, você vai encontrar outros que ofereceram frutos da terra e Deus aceitou e recebeu. Então não se trata do tipo da oferta, se trata do ofertante. Mais do que a oferta é o ofertante. Você pode dizer isso comigo? Diga: mais do que uma oferta é o ofertante. Mais uma vez, mais do que uma oferta é o ofertante. Mais do que o que você faça para Deus, é como você está diante de Deus. Se você não está bem diante de Deus, você está vivendo uma vida errada, você pode pegar tudo que você tem e dar para Deus. Deus não vai receber.
Eu, como pastor da igreja, eu não tenho o poder de ver você, de saber quem é você, ou como você está. Mas Deus conhece. Você vai pegar a sua oferta, você vai colocar no altar, a igreja que não te vê, que não conhece o teu coração, vai receber. Mas Deus que tem o poder de lhe abençoar, ele não vai receber. Você não vai ver resultado daquilo, porque o seu coração não está puro, não está pronto. Mas se Deus, ao olhar para você, ver que você é justo, não se trata do valor, mas da sua atitude, Deus vai recompensar você. Vimos que Caim era do maligno, era mau. Abel era justo. Deus aceitou Abel, aceitou a sua oferta. Deus rejeitou Caim e rejeitou a sua oferta. Por último, capítulo 21, versos 27 diz: o sacrifício do ímpio. Já falei um monte de vezes aqui o que é ímpio. É quem sabe o certo e faz o errado. É quem desrespeita a Deus. O sacrifício do ímpio é o que, irmãos? É abominação. O que é a palavra abominação? É uma coisa detestável, odiosa. Deus, ele não aceita, não gosta, não recebe, ele odeia aquilo. O sacrifício do ímpio é abominação. Quanto mais oferecendo-o. Com quê? Com quê? Com intenção maligna. A oferta de Caim, havia naquela oferta uma intenção maligna. Por isso que Deus não recebeu. Na sua oferta, no seu louvor, na sua oração, há justiça ou há intenção má? Parece piada, mas não é piada. Quando a igreja era menor, há mais de 20 anos atrás, eu fui pastor de uma cidade no sul de Minas Gerais, e eu me lembro que a igreja era menor, eu era solteiro, morava na igreja e tinha um pouco mais tempo. E eu então, um dia eu fiz uma campanha de pedidos de orações e disse: pessoal, faz um pedido que você mais quer de Deus e traga à igreja. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas vale a pena se repetir. E eu, 99% das vezes, eu não leio o pedido de oração, porque não sou eu quem atende é Deus. Eu pego o pedido e digo: Deus, aqui está o pedido da Jurema, aqui está o pedido do Antônio, e Deus é quem vai dar a bênção para você. Eu não tenho que ficar sabendo da sua história, até para que quando eu venha pregar, eu não vou falar da sua vida, eu vou falar do que Deus colocar no meu coração. Mas naquele dia, por ocasião do momento, eu parei na oração, estava sozinho na igreja, e eu li pedido a pedido. Deus, aqui está o fulano pedindo tal coisa, Pai, dê a bênção para o fulano e tal. No meio da oração, um dos pedidos que eu peguei era uma senhora, que eu não vou dar nome. Ela disse assim: Deus, faz o fulano largar da mulher dele para ficar comigo. Parece piada, mas não é piada. Aconteceu. Eu olhei para aquilo e disse: Deus, isso aqui só joga fora. Amassei e falei: não vou nem falar. Deixa para... Porque Deus não vai atender. Se o teu pedido é maligno, está escrito aí em Salomão, o Provérbios diz: o sacrifício do ímpio é abominável. Quanto mais oferecendo com intenção maligna. Então, se você está pedindo uma coisa que é maligno, Deus não vai te ouvir. Ah, pastor, faz o fulano perder o emprego para eu ficar com o emprego dele. Deus não vai te ouvir. Ah, pastor, então faz não sei o que perder para eu ganhar. Isso não vai. Sabe aquela história de torcedor? Deus, faz o meu time ganhar para o outro perder. Irmão, Deus não entra nisso. Deus não vai entrar num pedido desse. O que é que Deus está falando para nós? As intenções do seu coração são sondadas por Deus. O que fazer hoje? O que fazer agora? Coloque a sua vida diante de Deus. Lave as suas mãos, purifique o seu coração. Aí Deus vai te abençoar, te receber e honrar você, porque é Deus quem tem poder de te honrar. Amém? Nós vamos orar agora. Na hora da oração, hoje é dia de reencontrar-se. Talvez você diga: pastor, mas eu nunca saí da igreja. Você não precisa sair da igreja para sair de Deus, não, pessoal. Na parábola de Lucas 15, Jesus conta uma história que uma mulher estava dentro de casa e perdeu. Você pode estar dentro da igreja, mas perdendo comunhão com Deus. Você está dentro da igreja, mas odiando alguém. Você está dentro da igreja, mas querendo o mal de alguém. Você está dentro da igreja, mas difamando alguém. Você não precisa sair da igreja para você se perder na vida, não. Você pode estar dentro da igreja e ainda assim se perder, porque as suas intenções são do malignos. Vamos orar? Curve a sua cabeça, sentado mesmo. Feche os seus olhos. Pai,
Hoje é dia de reencontro, Deus. Dia de santidade, dia de comunhão, dia de perdão, dia de misericórdia. Jesus, nós não podemos brincar de ser cristãos. Não podemos brincar de sermos de Deus. Ou nós somos, ou nós não somos. E às vezes, ó Pai, existem pessoas que estão vivendo com a intenção do maligno. As intenções são más. As intenções do pensamento, de palavras, de atitudes são malignas. São pessoas, ó Pai, que às vezes elas difamam, criticam, ofendem, machucam. Ah, Pai, eu não estou aqui como juiz, Deus, mas estou aqui como servo. Estou aqui lhe pedindo, perdoa-nos, limpa-nos, purifica-nos, santifica-nos. Olhe, ó Deus, para as mãos dessa pessoa. Olhe para os olhos, para os ouvidos, para o coração. E como o Senhor disse na sequência de Mateus capítulo 5, Jesus continuou dizendo que se o olho escandaliza, arranque. Se a mão escandaliza, arranque. Jesus, tira aquilo que nos escandaliza. Tira da nossa vida aquilo que nos afasta. Tira da nossa vida aquilo que nos separa. Deus, aqui é um povo. Eu quero um povo que vai morar no céu. Um povo que vai ser santo, que vai morar com Deus. Um povo que vai se envolver com Deus. Pai, 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 eu quero um povo santo. Ah, Deus, traga o pecador, mas santifica, perdoe os pecados. Traga o mentiroso, mas arranque a mentira. Traga o adúltero, mas tire o adultério da vida dessa pessoa. Traga o bandido e o ladrão, mas faz o bandido e o ladrão se converter, meu Pai, e ser um homem de bem, uma mulher de bem. Deus, essa é a minha oração agora. Ajude essa pessoa a se purificar. Peça perdão agora, meu irmão. Não seja orgulhoso, orgulhosa, não. Peça perdão e misericórdia. Diga: Deus, me perdoe. Deus, perdoe os meus pecados, perdoe os meus erros, purifica as minhas mãos, o meu coração, os meus lábios, o meu pensamento. Deus, tudo que há dentro de mim que não é bom, tudo que há dentro de mim que não lhe agrada, perdoa-nos, ó Pai, livra-nos, purifica-nos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E conforme diz a Bíblia, se a Deus confessarmos, o Senhor é fiel e justo para perdoar e para purificar. Jesus, apague as nossas transgressões, porque o sangue de Cristo na cruz não foi em vão, a obra na cruz não foi em vão. Eu assumo o teu perdão, eu assumo, ó Deus, a tua purificação, e crendo na tua palavra, eu digo que estou livre. Eu creio na tua misericórdia, eu estou livre agora, eu me sinto perdoado, porque o Senhor é quem me perdoa. Pai, perdoa-nos, ajuda-nos, em o nome de Jesus. E você diga: obrigado, Senhor, pela tua misericórdia nesta manhã. Vamos aplaudir a Deus e amém. Aleluias. Irmãos, valeu a pena você ter vindo e ouvido essa mensagem. Se você puder depois, ouça-nos os próximos cultos, que eu tenho muita coisa para falar aqui ainda. E eu olhei no relógio, está na hora de eu acabar o culto, eu estou aqui pregando. Mas estava gostoso, o tempo passou, a gente nem percebeu. Ande na presença de Deus, que Deus vai lhe abençoar, tá bom? Pessoal que está pela televisão, fica a programação local, pessoal da rádio também. Deus